Falo também sobre o Flamengo com direito a um descontão na compra de Paquetá. Para completar, preciso completar falando sobre o Flamengo que decidiu mudar de ideia, ameaçado pelo risco de rebaixamento no Carioca, tudo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, enfim, você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O jogador que pertence ao Flamengo foi visto de moletas no estádio do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano. Ele aproveitou que está vivendo alguns dias na Espanha para assistir a vitória do Atlético de Madrid contra o Alavés. Quero falar agora sobre o Flamengo, que deverá ter um descontão na contratação de Paquetá. Você sabe que Paquetá e Flamengo já tem um acerto há alguns dias. Rubro-Negro avançou na compra do jogador junto ao West Ham, operação de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. A gente está falando somente com a parte fixa de 218 milhões de reais. É aqui que vem o desconto a que terá direito o Flamengo. Como clube formador, o Flá tem direito a 4% de todos os negócios aos quais o Paquetá for envolvido enquanto atleta profissional. Isso equivale a 8 milhões e 700 mil reais, em cima dos 218 milhões de reais que eu citei. A tendência é que o martelo seja batido entre Flamengo e West Ham nas próximas horas, ainda nessa semana, para que o atleta possa ser negociado. O Paquetá e o Flamengo querem o Paquetá jogando no Brasil ainda nessa janela de janeiro. O West Ham preferiria ficar com o atleta pelo menos até a metade do ano, porque briga contra o rebaixamento. Só para completar em relação ao Fla, registrar que Iago, zagueiro de 20 anos de idade, está sendo vendido pelo Flamengo ao Orlando City. As cifras não foram reveladas, mas não dá para imaginar um negócio muito alto. Até porque o Iago tem contrato apenas até dezembro e já recusou as primeiras ofertas de prorrogação do vínculo. Jogador que já estourou o limite de idade dos 20 anos, não pode mais atuar no sub-20 e não conseguiu encantar o técnico Felipe Luiz. Hora de falar sobre o Flamengo, que decidiu mudar de ideia com medo de ser rebaixado no Campeonato Carioca. Nem diria que de ser rebaixado, mas de ter de participar do quadrangular contra o rebaixamento. Só para você entender, o Flamengo tem apenas um ponto em 3 rodadas no Campeonato Carioca e faz mais 3 jogos antes do fim da fase de grupos. A ideia do Fla era não utilizar nenhum dos seus atletas principais para os confrontos dessa semana, clássico contra o Vasco na quarta-feira, clássico contra o Fluminense no domingo. Só que se o Sub-20, que vem jogando mal, perdesse esses 2 clássicos, já dava para cravar que o Flamengo não teria chances de passar a próxima fase e teria de disputar esse quadrangular contra o rebaixamento, o que obrigaria jogadores do time principal a estarem no Campeonato Carioca e para uma modalidade muito pouco interessante, que era para escapar da segunda divisão. Pois bem, o Flamengo deve relacionar para a partida contra o Vasco nessa quarta-feira o zagueiro Vitão, contratado do Internacional, o goleiro Endrio, que recém chegou do Gil Vicente, além de Pedro e Michael, centroavante e atacante, além do Alan, para completar a lista de 5 possíveis reforços. Alan, que está na mira do São Paulo e do Corinthians, mas segue vinculado ao rubro-negro. Só para completar uma curiosidade, os 4 grandes do Rio fracassaram na rodada do final de semana do Campeonato Carioca, somente o Vasco não perdeu. Vasco acabou ficando no empate em 0-0 com o Nova Iguaçu dentro de casa, Volta Redonda fez 3-0 no Flamengo, o Sampaio Corrêa fez 2-1 no Botafogo e o Boa Vista fez 1-0 no Fluminense. Fala Nicola, boa noite. Mais alguma novidade de contratações do Flamengo? Vai ter de fato um centroavante de peso? Carrascal deve sair, Matheus Pereira vai chegar no lugar? Não, vamos lá. Na sexta-feira, no sábado, não lembro, mas sexta-feira, eu estava atrás do novo salário do Matheus Pereira. E aí eu procurei uma pessoa que trabalha com o Matheus Pereira, embora não seja o Eduardo Maluf, né? O Maluf é o representante, mas tem pessoas que cercam o Maluf e que trabalham com o Matheus. Aí fui perguntar detalhes de como é que foi a negociação, como é que ficaram as cifras e tal. E a pessoa falou, Nicola, todo mundo falando que o maior interessado em contratar o Matheus Pereira era o Palmeiras, mas na verdade era o Flamengo. O Flamengo fez todo o esforço do mundo, tentou a contratação do atleta, mas o Matheus preferiu ficar no Cruzeiro. O ponto é, a entrada do Flamengo na parada fez com que a operação ficasse bem mais cara para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisou quase dobrar as cifras do Matheus Pereira, tá? Que ganhava na casa de 2 milhões de reais, um pouquinho menos do que 2 milhões. Teve um acréscimo super importante em termos de salário, direito de imagem e luva. A luva é o prêmio pela assinatura do contrato, tá?
Não dá mais para imaginar que o Matheus Pereira seja contratado a partir do momento em que o Matheus renova o contrato no Cruzeiro, descartado. Sobre o Carrascal sair, não estou botando muita fé. Hoje a principal notícia envolvendo o Flamengo é a chance de o Iago, zagueiro de 20 anos de idade, ir embora. Até mandei uma mensagem para o Ricardo Moreira, que é o executivo de futebol do Orlando City. Estou esperando ele até me respondeu, mandei boa noite, tá por aí? Ele tudo, e aí? Estou esperando agora só ele me confirmar como é que vai funcionar essa operação para trás de cifras, de valores, para que a gente possa tentar avançar nessa história, tá? E sobre centroavante, a verdade é que o Flamengo não vai trazer por trazer. Não vai trazer qualquer um. Diante desse cenário, com a dificuldade de trazer um jogador de tamanho para essa janela de janeiro, que é a janela mais complicada, a tendência é que o centroavante de peso chegue na metade do ano. E aí eu vou te dizer que não é nada para desespero também, né? Porque tendo o Pedro recuperado bem fisicamente, enfim. Paquetá vem, meu patrão, ou não? Eu te diria que sim. Os caras estão acertando os últimos detalhes da transferência. Transferência gigante de 35 milhões de euros fixos, embora o West Ham ainda sonhe com 40. O West Ham preferiria que ele ficasse até junho, o Flamengo exige que ele venha agora. Eu acho que por conta dessa diferença é possível que o Flamengo tenha que pagar um pouco mais do que os 35 milhões de euros, mas acho improvável que o negócio não aconteça, tá? Marco Antônio no São Paulo, no Flamengo, novidades. O Flamengo ainda não fez proposta. Confesso que eu não entendi o motivo, que eu tinha escutado de que o Flamengo só aguardava a definição do futuro do Júlio Casares para apresentar essa proposta. Não sei se durante o final de semana, que foi meio agitado, especialmente pela derrota por 3-0 para o Volta Redonda, que fez inclusive o Flamengo mudar a sua perspectiva em relação ao Carioca. O Flamengo tinha a intenção de não usar os titulares, o time principal, o time profissional no Campeonato Carioca. Só que eles perceberam que essa situação colocaria o Flamengo provavelmente no quadrangular do rebaixamento. Ter de disputar o quadrangular do rebaixamento usando profissionais seria chato, né? Então, o vai antecipar essa estreia dos caras. Alguns atletas devem ser relacionados para o jogo contra o Vasco. O Vitão, recém-contratado, zagueiro. O Andrew, que foi comprado do Gil Vicente. O Alan, o Pedro e o Michael são possibilidades para o jogo dessa quarta-feira. Fala, nação brasileira, como é que vocês estão? Torcedores do Mengão. Rapaziada, muita informação para vocês, né? Então, peço humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal ativando o sino das notificações para você sempre receber atualizações do maior clube do Brasil. Combinado? A gente segue por aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. A gente se vê por aí. Até lá. Tchau.